de volta e agora é hora da gente se deliciar com o nosso quadro de gastronomia. E quem comanda é ela, Carol Silva, super chefe, que está trazendo uma receitinha, além de saborosa, super fácil de fazer para toda a família. Hoje eu trouxe uma receita maravilhosa para um lanche da tarde com as crianças ou para quem vai receber os amigos em casa, que é um bolo bem chocolatudo. No caso é um Naked Cake, que surgiu nos Estados Unidos lá no ano de 2010 e um chefe confeiteiro decidiu criar esse bolo, que nada mais é que um bolo pelado, porque ele não gostava daquelas coberturas bem açucaradas como pasta americana, chantilly, e decidiu trazer esse bolo sem cobertura nenhuma e que é uma explosão de sabores. Então vem comigo aprender essa receita. Então eu vou começar aqui a montar o meu Naked Cake. Vou pegar o meu bolo aqui, a minha massa de bolo de chocolate. Para fazer o Naked, a gente precisa de um bolo que ele tenha uma estrutura. Então vocês estão vendo, ó, que esse meu bolo ele é fofinho, mas ele tem uma estrutura que é para exatamente ele ser um bolo pelado, mas que ele seja um bolo que ele não desmorone. Então para fazer esse bolo, a gente tem aí algumas técnicas para que ele fique assim bem fofinho e estruturado. Uma delas é trocar o ingrediente líquido por um ingrediente mais gorduroso, e no caso desse aqui eu coloquei o leite de coco. Para fazer o bolo, aquele método bem simples, a gente bate ovos e açúcar, depois adiciona a manteiga, depois eu venho com os secos, que é farinha de trigo e o chocolate em pó, e o meu líquido, que no caso desse aqui foi o leite de coco, que ele vem exatamente para me trazer essa estrutura que é ideal para o Naked Cake. Coloquei a minha massa aqui de bolo no meu prato e aí já é hora de entrar com a minha calda, que é para deixar esse bolo bem molhadinho, que é do jeito que a gente ama. Agora, Carol, me tira uma dúvida, é verdade que um dos ingredientes dessa receita ele pode ser substituído pelo refrigerante de caju São Geraldo? Tem uma técnica que inclusive é bem antiga, que as nossas avós faziam, que é ao invés de usar uma calda dessas que a gente usa tradicionais aqui para regar o bolo de leite condensado, a gente usar refrigerante. E no caso desse aqui, eu vou te indicar usar o refrigerante de caju São Geraldo. Então agora que eu já coloquei meu disco de massa aqui, já coloquei minha calda, você tem uma outra opção para quem quer um bolo ainda mais recheado, seria dividir esse disco de massa mais vezes. Então eu pegaria esse meu disco, dividiria ele aqui em 2 e assim eu teria 4 discos de massa e 3 discos de recheio. Eu não vou fazer isso aqui hoje, então vou deixar 2 discos de massa mais largos, mais altos e um disco de recheio mais largo também. Coloquei minha calda, agora eu vou vir com o meu recheio, que a gente vai colocar num saquinho de confeitar. Esse meu recheio é um brigadeiro bem cremoso. Ele aqui tá feito em ponto de bico. Se você aí em casa não sabe o que é um brigadeiro em ponto de bico, ele é um brigadeiro que quando a gente coloca na nossa panela o leite condensado, o creme de leite e o chocolate em pó, e que a gente vai mexendo ele ali muito bem em fogo médio a alto, vai chegar a um ponto em que você vai pegar a espátula, vai levantar e sua espátula vai derramar seu brigadeiro em blocos. Ele vai cair em pedaços. Esse é o ponto de bico que a gente usa aqui, né, para usar com bico, para fazer decorações e para rechear Naked Cake, porque ele não vai desestruturar seu bolo. Vai ter um bolo ali bonito e o seu recheio não vai escorrer por todo lado. Então, estou aqui com o meu recheio já no saquinho e agora é só rechear aqui, caprichar no recheio para ficar delicioso. Agora que eu já coloquei o meu recheio, eu vou vir com o meu outro disco de massa, colocar aqui em cima e mais uma vez caprichar na calda. Eu não sei você, mas o cearense ele gosta de um bolo molhadinho, então aqui a gente capricha na calda. Mas um detalhe, quando a gente está fazendo naked, a gente tem que ter cuidado só na estruturação, como eu já falei. Então a gente tem que ter cuidado em não colocar muita calda aqui na lateral para exatamente não desestruturar isso aqui que a gente quer que fique intacto. Então a gente vem com a calda mais aqui no centro,
Libera um pouquinho aqui essa minha lateral, mas capricha no centro porque a gente adora um bolo bem molhadinho. Agora que eu já coloquei meu último disco de massa e a minha calda, eu vou vir com o mesmo recheio que a gente fez, que é aquele brigadeiro mais estruturadinho, e eu vou vir aqui e fazer a parte de cima. Se você não tem um saco de confeitar em casa ou não tem a habilidade de manusear um saco, você pode colocar com a colher, com bastante cuidado para não arrancar a massa do bolo, mas dá para fazer em casa sim e servir os seus amigos ou servir a criançada aí numa tarde bem maravilhosa com um bolo de chocolate bem gostoso. Para finalizar esse bolo e deixar ele com aquela cara que a pessoa olha e já tem vontade de comer, eu fiz uns brigadeiros enroladinhos, que é a cara da criançada. Minha receita tá finalizada. Olha o resultado desse bolo bem chocolatudo. Agora me conta se você vai reproduzir aí na sua casa. Para acompanhar esse bolo, eu vou tomar o meu refrigerante de caju São Geraldo, claro, porque combina perfeitamente. Que delícia! Já vou reproduzir essa receitinha em casa com a família toda e me deliciar, claro, com refrigerante de caju São Geraldo. E lembrando que essa receitinha ela fica disponível no nosso canal do YouTube.